Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de processamento de imagem do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre transformadas de imagens, tá? Até o momento a gente só trabalhou com o que a gente chama de domínio espacial das imagens, né? Que é o que a gente consegue enxergar, né, na imagem e suas coordenadas espaciais, né? Agora a gente vai falar sobre um domínio diferente, que não é o de pixel, de imagem, né, espacial e com os seus objetos, mas sim o domínio da frequência e que está diretamente relacionado com a transformada de Fourier. Filtros são frequentemente utilizados para processar sinais discretos gerados pela amostragem de sinais contínuos. Para compreender os fundamentos das técnicas de filtragem, alguns conceitos de processamento de sinais devem ser estudados. Lembrando que imagens também se enquadram em sinais, né, em 2D. E é uma discretização de um sinal contínuo que é uma imagem, né? Uma cena, ela é uma imagem contínua, de sinais contínuos, tá? E o que a câmera faz é uma amostragem dessa cena, né? Então ele faz o que? Uma discretização de algo contínuo. A contribuição aqui é do matemático Fourier, que está relacionado com o estudo da difusão do calor, as séries de Fourier e a transformada de Fourier. Lembrando dos números complexos, né? A forma do número complexo é o que? X mais yi, né? A parte complexa dessa equação, real e complexa, né? Daí temos a forma retangular e temos a forma polar. E temos aqui a fórmula de Euler em função do φ, né? E φ é a cosseno de φ mais i imaginário, parte imaginária, seno de φ. Então, o sinal é uma representação de fenômeno a partir da variação de características físicas ao longo do tempo ou espaço. Tipos de sinais, temos os contínuos, os discretos. Contínuos são estados que são definidos ininterruptamente, né, no tempo ou espaço. E o discreto é o quê? São definidos em instantes específicos, no tempo e no espaço. E o que são os sinais analógicos? Seus estados podem assumir qualquer valor real ou complexo. E os digitais? Seus estados podem assumir valores discretos, enumeráveis ou inteiros, normalmente pertencentes a um conjunto limitado de valores possíveis. E a conversão de sinais, né? Sinais analógicos podem ser convertidos em sinais digitais e vice-versa. A conversão de um sinal analógico para digital chama-se digitalização. E normalmente ela envolve 3 etapas: a amostragem, a quantização e a codificação. A amostragem é o processo no qual um sinal contínuo no tempo é amostrado ou capturado, né, em instantes de tempos discretos. Quantização é a aproximação dos valores de amplitude para um conjunto finito de possíveis valores, chamado níveis de quantização. E a codificação é a designação de cada nível quantizado para um dado código. A conversão de um sinal digital para analógico se chama reconstrução. Normalmente envolve a designação dos valores dos estados abstratos em uma sequência de impulsos, que são então processados por um filtro de reconstrução ou processo de modulação para interpolar os valores entre os impulsos e gerar níveis contínuos do sinal. Então, como vocês perceberam, a gente vai falar muito sobre sinal, telecomunicação principalmente. Então, o sinal ft é dito ser contínuo no tempo se for definido para todo t. Então, o que significa? Eu tenho todos os valores de t, que são valores infinitos, e ele não tem descontinuidade, né? Ele é contínuo, não tem quebra. E pode ser tempo, pressão,
tensão, velocidade, aceleração, entre outros. E o sinal f de n é dito discreto no tempo se for definido apenas em um determinado instante. Por exemplo, nesse instante aqui foi amostrado um valor, neste instante aqui foi amostrado outro valor, outro valor, outro valor, outro valor, outro valor e assim por diante. Indicadores econômicos, por exemplo, inflação mensal, taxa mensal de desemprego, índice de valores de bolsa de valores, indicadores demográficos, consumo de combustível, de um veículo, etc. Uma forma de gerar um sinal discreto no tempo, Fn, é tomar amostras de um sinal analógico Ft como Fn é igual a Fnt, onde n vai de 0 até infinito, em que t é maior que 0 denota o intervalo de amostragem ou o tempo entre as amostras. O intervalo de amostragem também pode ser especificado por meio da sua recíproca, chamada de frequência. E uma frequência o que é? É 1 sobre t. T maiúsculo. Sinais contínuos periódicos. Então, o sinal contínuo no tempo fk é periódico apenas se existe um inteiro t maior que 0, tal que ft é igual a f, tzinho mais t maiúsculo, para todo t pertencente aos reais e t maiúsculo pertencente aos reais positivos, em que t é o período fundamental do sinal, f é 1 sobre t, é a frequência fundamental do sinal dada em Hertz, ou W é igual a 2π sobre t maiúsculo, é a frequência angular fundamental. Então aqui a gente tem um sinal periódico. E um sinal discreto deste sinal aqui contínuo ficaria assim, dessa forma. Então amostragens aqui, amostragens aqui. Então note que ele vem daqui até aqui, daqui até aqui, assim por diante. Degrau unitário é um sinal contínuo chamado degrau unitário se 0, se t é menor que 0 e 1 se t é maior ou igual a 0. Ou seja, também a gente chama isso aqui de rígido, né? Sinal discreto também é chamado de degrau unitário, denotado por U de n, que é 0, n menor que 0, e 1, n maior ou igual a 0. E fica assim. Então, está 0, de repente, mudança abrupta 1. E assim por diante. E se ele descer novamente, seguir novamente, subir novamente, vira periódico também. Um sinal contínuo, um impulso unitário, ele é chamado impulso unitário se 0, se t é diferente de 0, e infinito se t é igual a 0. Então aqui temos uma integral de delta de t em função de t é igual a 1. Então a soma, né, é igual a 1. Integral dessa função é igual a 1. Então temos aqui valor 0, de repente tem um impulso unitário. Pum! Quando o impulso é contínuo, né, também temos essa. É uma amostragem do impulso contínuo, significa o quê? Vários impulsos. Então é um trem de impulsos, né? Um trem de impulso pode ser formado pela sobreposição de infinitos impulsos deslocados no tempo, por valores múltiplos do período da onda. Então, seja, se o período é igual a 2, então a cada 2 ele tem um impulso. Sinal rampa, também um sinal contínuo pode ser rampa. É 0 para t menor que 0 e t se t é maior ou igual a 0. Então temos aqui uma rampa. Isso daqui é um sinal contínuo e essa é a amostragem do sinal. E também o sinal pulso retangular. Um sinal pode ser chamado de pulso retangular se recebe se é norma de t menor que t sobre 2 e norma de 0 se a norma de t é maior que 1. T
θ, né? Dividido por 2. Então, essa é o pulso retangular. E aqui é uma onda quadrada, né? Sobreposição de impulsos retangulares. E daí vem os sinais senoidal. Senoidal é definido por Ft de A seno de Wt mais φ, em que A é a amplitude do sinal, W é a frequência angular em radianos por segundo e φ é o ângulo em radianos. O sinal senoidal discreto é o que? A seno de ômega n mais φ. De ômega é 2π sobre n, e φ é o ângulo da fase. Então, aqui uma senoidal. E aqui é a amostragem dela. Discreto. Translação no tempo. A translação no tempo é o deslocamento lateral para a direita ou para a esquerda do sinal contínuo ou discreto. Deslocamento para a direita se chama o retardo. Ft é igual a Ft menos T0, se T0 é maior que zero, no caso contínuo. E F de n é igual a F de n menos n0 para n de 0 maior que zero no discreto. Então, temos aqui o sinal, e daí o retardo significa voltar, né? Então, aqui ó, 6. Tá? 6. Então, é como se esse cara avançasse. Mesma coisa aqui, discreto. Deslocamento à esquerda se chama avanço. Então, deslocar para a esquerda. Ele vem para cá, para a esquerda. E agora vem as transformadas de imagem. As transformadas de imagem são operações que alteram o espaço de representação de uma imagem para outro domínio, de forma que a informação presente na imagem seja preservada no domínio da transformada. E a transformada seja reversível, ou seja, se ela vai para um espaço ou para um domínio, ela tem que voltar para o domínio anterior. A informação da imagem do domínio transformado normalmente é representada da forma mais compacta. Algumas transformadas de imagem podem ser a transformada de cosseno, de seno, de Fourier, de Walsh, de Hadamard, de Haar, de Hartley. A transformada de Fourier, que é o objetivo dessa aula, é um sinal contínuo definido por quem? Transformada de Fourier é uma f de k, integral de menos infinito a infinito de uma função ft, exponencial de elevado a menos i 2π kt, em que k é uma variável contínua. E a transformada inversa dela é uma f de t, integral de menos infinito a infinito de fão, note aqui, ó, fão de k, de e 2π kt, em função de k. Então, f, utilizando de f', transforma-se em fk, fão k. E f', ela utiliza de fão k para chegar em f'. Então, se tem a ida, tem a volta. Utilizando a fórmula de Euler, a transformada de Fourier pode ser descrita como fk, integral de menos infinito a infinito, de ft cosseno de 2π kt, menos i seno de 2π kt, em função de t. Note aqui que a função de Euler é cosseno menos i seno, lembra disso? Então, se f de t é real, a transformada de Fourier normalmente é complexa. A transformada de Fourier é uma extensão de ft multiplicada por termos senoidais, cujas frequências são definidas pelos valores de k. Como a única variável restante após a integração é a frequência, diz que o domínio da transformada de Fourier é o domínio da frequência. O espectro de Fourier é formado pelos componentes de magnitude e da fase da transformada.
A transformada do Fourier f(k) de uma função f(t) normalmente contém termos complexos, podendo ser representado como um vetor. Então, f(k) é igual a ak mais ibk no plano complexo. O modo de interpretar f(k) é calcular a magnitude da transformada. Então, a magnitude da transformada é raiz de ak ao quadrado mais bk ao quadrado. E o ângulo da fase da transformada é dado por φ, que é igual a tangente, a inversa da tangente bk sobre ak. Então, a função pulso retangular da transformada de Fourier aqui é ft, de que t é 1 para a norma de t menor que esse θ de 2, dividido por 2, e 0 se o t, norma de t, maior do que o θ de 2. Isso aqui é igual a f, φ de k, igual a θ de seno k, πk θ sobre πk θ, que é igual a t sinh de πk θ. Então, essa é uma f de t por t. Temos uma função pulso retangular aqui. E quando a gente transforma no domínio da frequência, temos aqui o k. E essa é o comportamento no outro domínio da frequência. Então, transformei deste domínio para este domínio. A mesma coisa a função impulso. Então, dado o impulso, como que ela fica na transformação? Fica dessa forma aqui. E a função impulso deslocado? Então, temos aqui o impulso deslocado. Então, ele estava aqui, deslocou para cá, continua a magnitude assim e a fase assim. Um deslocamento sinal do domínio do tempo não afeta a magnitude. Não afeta a magnitude. Entretanto, adiciona uma componente linear à fase. E o trem de impulsos, né? O trem de impulsos é a transformada de Fourier de um trem de impulso com um período ΔT. É também um trem de impulso cujo período é 1 sobre ΔT. Então, uma função constante, ft, e discreta, fn, né? Função cosseno, então a função de cosseno, então este aqui é um cosseno, e como ela fica no domínio da frequência? Fica assim, um pico aqui, segue mesmo valor, e outro pico no final. E é definida por essa função aqui. Ft cosseno, no domínio da frequência, seria π θ de k mais k0 mais π θ de k menos k0. Função seno, então, dado o seno, esse daqui é a transformada. Para chegar nesse aqui, ó, note que tem a ida e tem a volta. Então, se eu vou, eu posso voltar. Função exponencial complexa. Então, tem uma função exponencial aqui. ft e essa é fk. Tem cosseno e seno. Propriedades da transformada de Fourier é a linearidade, ou seja, a f1t mais bf2t. A transformada ficaria a f1k mais bf2k. Simetria também, escalamento, translação em frequência, translação em tempo. Essas são as propriedades. E agora as amostragens. Representação de um sinal contido por número finito de valores, possibilidade de armazenamento e processamento digital, seja f ter uma função contínua a ser amostrada em um intervalo uniforme ΔT,
Uma forma de modelar a amostragem é multiplicar ft por uma função de amostragem equivalente a um trem de impulsos espaçados por ΔT. Então, f chapéu t é igual a ft s ΔT, que é igual ao somatório de menos infinito a infinito de ft delta de t menos n ΔT, em que f chapéu denota a função amostrada. Cada componente do somatório é um impulso ponderado pelo valor de ft na posição do impulso. O valor fk de cada amostra na sequência é dado por fk integral de menos infinito a mais infinito de ft delta t menos k delta t zão t maiúsculo, que é igual a f de k delta t. K vai de negativos a positivos. Uma função contínua ft a ser amostrada no intervalo uniforme, então esta é a função contínua. Função de amostragem equivalente do impulso, então para todo o período ΔT nós temos o impulso, e onde esse impulso toca na função contínua é dada a amostragem. E os pontos são as amostras obtidas do sinal. Teorema da amostrada, isso é muito famoso em telecomunicações. O teorema da amostragem é formulado por Nikst, em 1928 e provado por Shannon. E qual que é a ideia aqui? A ideia é, supõe que tem um sinal contínuo no tempo, ft, limitado em uma banda de frequência no intervalo de menos b a b, e o f chapéu, a versão amostrada de ft, usando a amostragem de impulso com uma frequência de amostragem fs. Então as amostras fk contêm todas as informações necessárias para recuperar o sinal ft, e ela só consegue recuperar o sinal se essa amostragem for fs maior ou igual a 2 vezes a banda. Essa é a fórmula muito famosa, né? Para não ter o quê? Para não ter perda de sinal. O fenômeno ocorre, esse aliasing aqui, ocorre quando a amostragem de uma banda limitada é realizada a uma taxa menor do que o dobro da frequência mais alta. Então, o aliasing acontece quando essa propriedade aqui não é o quê? Não é seguida. Transformada discreta de Fourier é a transformada que converte um conjunto de n amostras uniformemente espaçadas de uma função em um conjunto de coeficientes de uma combinação finita de senoides complexas. A transformada discreta de Fourier é dada pela equação f de k é igual aos somatórios dos f's n, lembrando que fn é a amostragem, de e menos i 2π kn sobre e não. E o conjunto das amostras aqui de fn pode ser recuperado a partir de um f de k, que é, se eu tenho a ida, eu tenho a volta, lembre-se disso. Então, f de n é 1 sobre n, somatório de f(k). Então, temos a transformada discreta de Fourier e temos a inversa, que é IDFT. Então, tem a DFT e a IDFT, que é a inversa. Os fatores de normalização que multiplicam a derivada, a transformada de Fourier e a inversa da transformada, e os sinais dos coeficientes são meramente convenções, diferem em alguns tratamentos. Os únicos requisitos dessas convenções são que DFT e DFT tenham expoentes com sinais opostos e que o produto de seus fatores de normalização seja 1 sobre n. Uma normalização de raiz de 1 sobre n nas transformações torna as transformadas unitárias. Então, a interpretação do gráfico de DFT, temos primeiros n sobre 2 coeficientes de frequência correspondentes às frequências abaixo de π para pontos que se movimentam no sentido anti-horário no plano complexo. Então, temos frequências menores que π, de 0 até n sobre 2. E a interpretação do gráfico DFT, os coeficientes de frequência entre n sobre 2 e n menos 1 correspondem às frequências acima de π. Então, as frequências acima de π estão nessa parte aqui, ó, esta parte.
E as frequências próximas de zero ou de n-1 são baixas, enquanto frequências próximas de n sobre 2 são altas. Então as frequências baixas ficam perto de zero, as altas ficam aqui, altas frequências, próximas de n sobre 2. Então baixas e alta no meio. E daí vem a ideia de teorema, né? O teorema da convolução. A operação de convolução está relacionada à transformada de Fourier, que é dada por esse f aqui diferentinho. E essa f diferentinho é o que? F de t convoluído de h de t é a mesma coisa que a convolução de ft com ft, f de ht. Ou seja, a transformada de Fourier de uma convolução de ft com ht é uma multiplicação complexa das respectivas transformadas no domínio da frequência. Há uma relação de reciprocidade entre a convolução no domínio do tempo e sua contrapartida no domínio da frequência. Ou seja, a operação de convolução no domínio da frequência torna-se a multiplicação no domínio do tempo. Convolução f de t, h de t, sinais contínuos no tempo. A convolução de g com f, de gt de ft com ht, é denotada por ft, essa estrelinha, ht. Então, g de t é igual à convolução ft, estrelinha ht, é a integral de menos infinito a mais infinito de ft menos θ, h θ, seja fn e hn sinais discretos, é a mesma ideia. Então, a convolução de fn com h de n dá o somatório de f de n menos k, h de k, onde k vai de menos infinito a mais infinito. Convolução entre dois pulsos retangulares. Então, dado dois pulsos retangulares, a convolução deste com este gera este. Convolução entre sinal e função de impulso. Então, dado função de impulso, dado impulso e uma série infinita, este convoluído com este dá o quê? Dá este cara aqui. E a propriedade aí da convolução é que elas são comutativas, ou seja, convolução de f com h é a mesma coisa que h com f. A propriedade associativa, então a convolução deste com esse depois este é a mesma coisa que este e a convolução desses dois. E a distributiva também, que é este mais este, convolução com esse, é a mesma coisa que este, convolução com este, mais convolução deste com este. Transformada bidimensional, ou seja, duas dimensões, então seria o quê? Se a unitária ou unidimensional é uma integral, a bidimensional são duas integrais. A mesma ideia, mas agora é com duas o quê? Variáveis. O V e Mn. O impulso 2D, mesma ideia. Propriedades da amostragem, exatamente a mesma ideia. A transformada discreta de Fourier em duas dimensões fica então somatória. Se eu tenho uma integral dupla, logo eu tenho o quê? Na discreta eu tenho dupla somatório, né? De fxy, de e menos i 2π, o x sobre m mais vy sobre m, onde fx é uma imagem. Então está aqui a fórmula da Fourier para imagens. E essa daqui é a inversa. Lembrando que consigo ir para o domínio da frequência a partir da imagem fxy. E eu consigo sair, transformar fxy em frequência e de frequência em espacial novamente. Né? Então, faço a ida, faço a volta. O espectro de Fourier obtido a
partida DFT bidimensional, além de prover informações sobre a orientação das estruturas presentes na imagem da entrada, efetua um mapeamento das variações dos tons de cinza. Um número pequeno de variações de intensidade de cinzas em um determinado espaço indica a presença de regiões de baixa frequência. Ou seja, não tem variação de cinza, não tem o quê? Não tem altas frequências, são baixas frequências. Enquanto um número maior de variações indica altas frequências. Mudança abrupta, lembram disso? Pode-se resumir a interpretação do espectro de Fourier para uma função bidimensional nessa carinha aqui, ó. A presença dos componentes em regiões mais claras indica a existência de frequências baixas na imagem. Então, frequências baixas ao centro, enquanto a presença de componentes em regiões mais escuras, ou seja, nessas regiões aqui mais escuras, são as de frequências altas. Então, as baixas frequências, se existir informação aqui, significa que existe baixas frequências. Se as informações estiverem aqui fora, existem de alta frequência. Suponha que uma função contínua ftz seja mostrada para formar uma imagem fxy, consistindo em mn amostras obtidas nas direções t e z. Sejam ΔT e ΔZ os intervalos entre as amostras, então o relacionamento entre intervalos no espaço e na frequência é dado por ΔU é 1 sobre m ΔT e ΔV é igual a 1 sobre n ΔZ. A transformação de Fourier é linear, ou seja, a f1xy mais b f2xy é linear de a f1 uv mais b f2 uv, né? Em que f1 pode ser transformada do espacial para a frequência e vice-versa, e f2 é a sua inversa, né? Então, vai e volta. Translação, a mesma ideia. Translação. Então, tem a função de translação e depois a volta. Ok. Pode ser utilizado as coordenadas polares, né? Que é x é igual a r cosseno de delta, y igual a r seno de delta. E a periodicidade, né? Também a função de periodicidade. Simetria. Separabilidade, ou seja, pode ser calculada a DFT 2D pelas transformadas 1D. Então, eu posso fazer ela em separado. Eu posso fazer em função de U e depois em função de V. Espectro de Fourier, normalmente a DFT 2D normalmente é complexa. Ela pode ser representada na forma polar. F1 UV é igual à norma de F1 UV e de I φ de UV, sendo que a magnitude é dada por norma de FUV é igual a raiz de A UV ao quadrado mais B UV ao quadrado, em que A e B são as partes reais e imaginárias, respectivamente, da F1V. E o ângulo da fase é dada pelo φ de UV é igual a inversa da tangente de BUV a UV. Espectro Fourier ainda aqui a equação de transformada somatória dupla de fxy, onde fxy é a imagem. F de 0, 0 indica o termo de frequência zero é proporcional ao valor médio de fy, denotado por f-xy. Então, f 0, 0 é mn vezes 1 sobre mn, somatório duplo de fxy, que é mn f-xy. Como a constante de proporcionalidade de mn costuma ser grande, normalmente a magnitude é a maior componente do espectro por um fator que pode ser
pode ser várias ordens de magnitude maior do que os outros termos. Aqui a gente está mostrando a magnitude da transformada de Fourier, dado este objeto. Note como que é a transformada de Fourier. Note que a translação ela não se modifica, mas quando se faz rotação, olha aqui, ó, ela se modifica. A reconstrução dada a imagem, a parte de magnitude de Fourier e a parte da fase. Teorema da convolução 2D aqui, a mesma ideia. Dado uma fxy, uma imagem e um filtro, então é definido por somatório duplo de fmn vezes h, x menos n, y menos n. Teorema da convolução, ainda a estrela, f convoluído com h, é a mesma coisa no domínio da frequência de f1 uv, hzão uv. E a inversa, a mesma ideia. E daí, finalmente, a gente vai falar sobre filtragem no domínio da frequência, que a convolução é uma operação matemática fundamental no domínio do tempo ou espaço, pode ser visto como uma filtragem. Um filtro ideal passa-faixa, por exemplo, claramente visualizado no domínio da frequência, não é facilmente visualizado no domínio do tempo, onde ele é uma convolução. Alguns filtros são mostrados a seguir no domínio da frequência. Por exemplo, quem? Dado um passa-baixa, então dado um HL de F, ele é 1 para o intervalo entre menos FL menor ou igual a F menor ou igual a mais FL e 0 caso contrário. Ou seja, dado 2 pontos de frequência, que vai de menos frequência L para mais frequência L, o passa-baixa é passar todas as frequências neste intervalinho aqui. Então ele é 1 quando todo mundo está entre esses 2 pontos. O passa alta significa passar só as altas frequências, onde ao invés de passar só as baixas, aqui ele só passa as altas. As altas frequências estão aqui, né? Altas e altas. O centro é sempre das baixas. Então a passa alta dado esse intervalinho aqui, ele é 1. Dado esse intervalinho aqui, ele é 1. Então, passa só as altas frequências. É como um filtro mesmo. Vem um sinal, só passa as altas barra as baixas. E se é o passa-baixa, só passa as baixas barra as altas. E o passa-faixa? O passa-faixa, ele tem intervalinhos entre as altas e as baixas, ó, aqui e aqui. Note que é entre a passa-baixa e a passa-alta. Esse é o passa-faixa. E o rejeita-faixa é o quê? Tudo menos o passa-faixa. Né? Note aqui. Ó. Então, dado um Fmin menor ou igual, a norma de menor ou igual a Fmax. Então, neste intervalo de centro, nesse intervalo. Ou seja, pega um pouquinho de altas e um pouquinho de baixas. Fenômeno de Gibbs ocorre quando a série de Fourier de uma função periódica apresenta um comportamento fortemente oscilatório das somas parciais à medida que se aproxima de um ponto de descontinuidade. A enésima soma parcial da série de Fourier apresenta grandes oscilações próximas da descontinuidade. Essa oscilação não termina à medida que a frequência aumenta, mas se aproxima de um limite finito. Por exemplo, encontrar a série de Fourier da função sinal x igual à norma de x sobre x, cujo valor é 1 para x maiores que 0 e menos 1 para menores que 0, a representação da série de Fourier entre menos π e π é dada pelo sinal de x igual a 4 sobre π, somatório de n de 0 até infinito, de seno de 2n mais 1x sobre 2n mais 1. E as primeiras 4 somas parciais sigma de 0 igual a 4 sobre seno de x, de 1 é 4 sobre π seno x mais 4 sobre 3π seno 3x, e assim por diante. Então aqui temos 4 primeiras somas parciais,
aqui temos a 20ª soma parcial. O fenômeno de Gibbs impede que uma onda retangular usada em filtros passa baixa, passa alto, passa faixa e rejeita faixa tenha uma resposta exata no domínio de frequência. Filtros ideais deveriam ter um espectro de amplitude que é zero fora da banda de passagem e que é unitário dentro dela. Como isso não é possível devido ao fenômeno de Gibbs, outros tipos de filtros devem ser implementados, tais como o filtro gaussiano, Butterworth, Chebyshev, entre outros. Então isso aqui é uma aproximação. Como o filtro não é perfeito, então ele vai ter o quê? Vai ter ruído, né? Era para passar só informações onde tem informação 1, onde não tem informação daquela faixa, 0. Mas não é isso que ocorre. A filtragem, então, no domínio da frequência consiste em modificar a transformada de Fourier em uma imagem e depois calcular a transformada inversa para obter o resultado processado. Ou seja, a gente pega a imagem, passa para o domínio da frequência, passa o filtro no domínio da frequência e retorna para o domínio espacial. Essa é a ideia. Baixas frequências na transformada são relacionadas a componentes de variação leve, lenta, suave de uma imagem. Por exemplo, paredes de uma sala, céu sem nuvens. As altas frequências são causadas por transições abruptas. Lembra disso? Lembra de altas frequências? Mudança abrupta? É isso aí. Então, se eu quero filtrar para manter as altas, ou passa altas, significa o quê? Mudança abrupta. Mudança abrupta em imagens significam bordas ou ruído. E as baixas frequências? Baixas frequências é o quê? São paredes de uma sala, céu sem nuvem, significa o quê? Baixas frequências. O que é o passa baixa? Né? Passe apenas as baixas frequências, ou seja, suavizar as imagens. Então, uma ilustração aqui, domínio espacial, que é a imagem que nós estamos acostumados, e o domínio da frequência, é esse daqui. Lembrando-se que fora tem as altas frequências, centro as baixas frequências. Os círculos de diferentes raios no espectro de frequência ilustram concentrações de energia da imagem. Tipos diferentes de filtros podem ser projetados conforme a escolha das faixas de frequência para atenuar ou reter componentes. Então, lembrando, tem uma imagem, transformo ela em um espaço de frequência, então eu tenho um espaço, vou para o domínio da frequência, tem um filtro, passo o filtro no domínio da frequência, convoluo aqui, filtro e a imagem no domínio da frequência, e depois faço a inversa para trazer a imagem filtrada. Relação entre a filtragem no domínio do espaço e de frequência é o teorema de convolução. Assim, o filtro espacial HXY e o filtro no domínio da frequência Hzão-UV formam um par de transformado de Fourier, ou seja, HXY no domínio espacial é equivalente ao Hzão-UV no domínio da frequência. O que são passa-baixas? Passa-baixas, bordas ou outras transições abruptas, como ruído em uma imagem, contribuem significativamente para o conteúdo de altas frequências de sua transformada de Fourier. A suavização, ou seja, o borramento, é obtida no domínio da frequência pela atenuação das altas frequências. Ou seja, se eu quero retirar altas frequências, eu só passo baixas. E aqui nós temos diferentes tipos de passa-baixa. O objetivo de um filtro passa-baixa é manter os componentes de baixa frequência, ou seja, só passa as baixas frequências. Um filtro passa-baixa ideal pode ser representado pela função de transparência, ou seja, Hzão de UV é 1 se D de UV menor ou igual a D0 e 0 se DUV maior que D0, em que D0 é a frequência de corte medida a partir da origem DUV. É a distância do ponto UV
até a origem. Então, DUV é a raiz de U ao quadrado mais V ao quadrado. Passa abaixo ideal, um gráfico em perspectiva aqui, ou seja, dado aquela imagem do domínio da frequência, né, nós temos aqui todas as frequências que ficam nesta região aqui, elas serão admitidas ou passadas. Pode-se observar, de acordo com a equação H de UV, todas as frequências contidas dentro do círculo de raio D0 não sofrem atenuação, ou seja, passam todas aquelas que estão neste raio. Assim como no domínio espacial, os filtros passa-baixo no domínio da frequência causam uma suavização. Passa-baixas faz o quê? Suaviza a imagem. Então a ideia é aqui, ó, temos a original, vai para o domínio da frequência, faz uma convolução com aquele filtro, com este filtro aqui, e se o corte for igual a 10, fica essa imagem suavizada. Se for o corte 40, é essa imagem. Se for o corte em 70, fica essa imagem. E depois o melhoramento, lembra do ruído, né? do Gibbs, fenômeno de Gibbs. Ele não é perfeito, ele dá problemas, então nós temos atenuações desses problemas. Pelo filtro passa-baixa Butterworth, que é nesse formato aqui. Então tem esse comportamentinho de suavização. Ele não é estrito, olha aqui, rígido, ele é suavizado. E aqui está o resultado, olha só como é bem melhor, né? Original, corte em 10, corte em 40, corte em 70. Note que as bordas desapareceram. Olha a borda aqui bem presente, aqui suavizou. E tem o gaussiano, que é o chapéu mexicano, né? Também a ideia de suavização do passa-baixo. E daí no corte 0, 10, no corte 40 e no corte 70. E agora os passa-altas, a ideia é exatamente no domínio espacial, o domínio da frequência, né? Passa-altos, só passo as altas. Altas frequências e imagens é mudança abrupta, bordas, né? Transições bruscas. Então, um realce da imagem com ênfase nas transições pode ser obtido pelas passas altas frequências, atenuando as baixas. Então, o filtro é o quê? Só passa quem? Só passa as altas. Então, quem passa é só aquelas frequências mais altas da imagem. Então, não passa ninguém baixa, só passa as altas. E aqui a gente tem corte no 10, corte no 40, corte no 70. Olha aqui, ó. Informações de borda. Só passaram as mudanças abruptas na imagem. E depois também tem o passa alta de Butterworth, que é o chapéu ao contrário. E tem o gaussiano também. E o passa-faixa, lembrando o passa-faixa, que é? O filtro passa-faixa permite a passagem das frequências localizadas em uma faixa ou banda específica. Então você define as bandas, olha aqui, ó, é este anelzinho aqui, ó, não passa nem a baixa nem as mais altas. Ele passa uma faixa, olha aqui, ó, uma faixinha mesmo. E a ideia é essa aqui, ó, um filtro, olha, ó, não passa, em preto significa o que não vai passar. Então não vai passar nem esta e nem essa, só vai passar o que tem aqui dentro. Coloque-se esse filtro em cima dessa imagem aqui, você vai obter só as imagens o quê? Dessa aqui, ó, imagem filtrada. Sim. Passa-faixa também de Butterworth, ó, a suavização, ele não é estricto, ele tem uma suavização entre o preto e o branco, ó. E temos o gaussiano também, mesma ideia. Né? E note que essa profundidade aqui, ela é variável com o quê? Com o sigma, né? E o rejeita faixa? O rejeita faixa atenua as frequências localizadas em uma faixa, ou seja, não passe aquela faixa. Então, ó, não quero que passe essa faixa, tá vendo? Não quero que passe essa faixa, vai passar só os pretos. As faixas maiores, as faixas menores. Essas faixas não vão passar.
Olha o buraco aqui, ó. Então, só passa onde tem branco. Então, ele vai passar as extremidades e o miolinho. Tá aqui. Então, tem uma mistura aqui de altas frequências com baixas frequências. Mesma coisa, Butterworth, que tem uma suavização. Tá aqui suavizado. E a mesma coisa o gaussiano, suavizado. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ela é um pouco mais complexa, mas eu coloquei para vocês aqui alguns vídeos que eu vou mandar para vocês, mostrando exemplos práticos. Hi everyone and welcome. Exemplos práticos de como fazer, transformar suas imagens espaciais em domínio da frequência. Então vocês vão ver aqui vídeos muito interessantes e como você pode utilizar dessas informações de a função transformada de Fourier para descrever imagens. Olha que legal. Um A é descrito dessa forma. No final do vídeo ele mostra diferentes letras. Olha o A. O A de diferentes formas. Ó, ele parece mais ou menos, né? E quando você pega um B, por exemplo, ó, quando ele muda para B, ó, olha que diferença. A com B, né? Completamente diferente. Então você pode utilizar também dessas informações aqui no domínio espacial, né? No domínio da Fourier, para descrever imagens. Aqui também tem mais um trabalhinho que ele mostra, né? Onde tem as mudanças abruptas aqui, mudanças abruptas nesse sentido. Então ele mostra nesse sentido e aqui, nesse sentido. Então ele mostra as informações aqui também. Olha só. Descrevendo as imagens, ó. O que é isso aqui? Passa faixa? Não. Só passo os brancos. Não passo o miolo, não passo as altas. Passa só esses caras aqui, ó. E aqui ele vai mostrando diferentes filtros. Olha lá. Só passa as altas. Olha lá. E assim vai. Só passa as baixas. Aqui. Vocês vão gostar desses vídeos. Eu vou colocar para vocês. Muito obrigado. Até a próxima aula.